Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é valorizar a galera master, né? A galera que pavimentou essa estrada do jiu-jitsu para chegar onde a gente está. Muitas das vezes esses ídolos são esquecidos, como no futebol, o tempo vai passando, a galera esquece, e o nosso trabalho aqui é realmente o pessoal conhecer mais esses professores, atletas ativos ou não. E hoje, Fredson Alves, professor faixa preta sexto grau, atualmente em Manaus, e um cara com uma história gigante, eu vou dizer assim, acho que ali no meio dos anos 90, durante uns 10 anos, você estava no bolo dos principais. Sempre ali de Com certeza. pene e pluma, um cara que lutou com algumas gerações, né? E acho que todos os nomes duros que tem de pluma e pena, você lutou. E eu não sei até quando você começou a lutar de leve, mas que eu saiba de pena e pluma você lutou com muita gente. Então, cara, é um prazer ter você aqui, o pessoal conhecer mais a tua história, compartilhar um pouco da sua experiência de competição e vamos que vamos. Boa. Pô, primeiramente, agradecer o convite aí, né? Que foi até lá no Mundial de Master. Pô, fiquei super feliz aí pelo convite. É um prazer imenso estar participando aqui desse podcast aqui, com certeza. Tem muita história boa aí para a gente contar. Show de bola. Cara, vamos começar é, falando aqui. A gente vai no começo, né? Quando o jiu-jitsu apareceu na sua vida, quantos anos você tinha? Como é que foi? Eu comecei a treinar com 14 anos, né? Incrível que pareça, foi porque eu não estava muito acostumado a me dedicar no colégio, né? A minha mãe falou: não, agora você vai trabalhar comigo na loja, meus pais tinham loja de comércio, e você vai estudar à noite. Negócio de colégio para você não quer estudar, não tem problema não, tem trabalho. E aí eu comecei a estudar à noite com 14 anos, 14, 15 anos. E aí eu fui assaltado, né, no Ixi, colégio. E aí eu indo para o colégio, né, morava perto, ia andando, o cara parou para pegar o meu relógio, três caras gigantes, não tinham o que fazer. Ainda no final, eu ainda tomei uma tapa na cara. E aí falei, pô, assim, tem que saber pelo menos me defender, né? E aí eu comecei a treinar aqui em Manaus, no Cássio Façanha, com 14 anos. É um professor aqui regional e me abriu as portas para mim, né? Com o jiu-jitsu muito básico de já tinha feito judô, tinha muita projeção de judô e tudo mais. E aí eu comecei, cara, foi assim uma experiência muito boa, porque pô, eu me identifiquei assim de cara, comecei a gostar e com praticamente 8 meses de jiu-jitsu, né? O Cássio, ele dava aula no Cajim e ele saiu para uma outra academia. E o Cajim era uma academia muito até hoje, bem conceituada aqui, uma academia de musculação. Então, nesse meio termo, o pessoal, quando o Cássio saiu, o pessoal do Cajinho falou, vamos trazer alguém de fora forte. E aí trouxeram o Alan Góes. O Alan Góes passou legal. aqui uns 6 meses aqui em Manaus, nessa época aí de 90 de 90 a 91. Passou 6 meses aqui, inclusive ele ia fazer um vale tudo aqui em Manaus com o pessoal da Sejão, da Real Anjos. E aí o pessoal falou, rapaz, se tu for voltar para. Aí ele foi para o Rio para treinar com o Cássio para voltar para lutar de novo. E aí o pessoal começou a falar, rapaz, o pessoal da Real Anjos, o pessoal pesado, se tu for voltar para Manaus, os caras vão te matar. Aí ele não voltou. E aí, nesse meio termo, eu fiquei sem treinar, porque a minha mãe, era muito novo, tinha esse assalto e tudo. Eu falei, não, você não vai pegar ônibus para ir para outra, você vai treinar aqui perto de casa. E aí foi quando eu conheci o Valois tinha acabado de vir do Rio de Janeiro, é, e ele tinha já formado em Direito e tudo mais, veio para Manaus, né? E aí, nesse meio termo, o Valois começou no Cagim, e aí também comecei nesse meio termo. Só que o Valois passou para juiz e trouxe o Alberto dos Santos, que que também o Cagem sempre trazia os professores de fora, né? E aí o Albertinho dos Santos também foi um professor que, né, eu aprendi muito com ele, um cara competidor, né? E nesse meio termo também o Albertinho saiu de Manaus. Quando ele saiu, eu comecei a treinar com o pessoal do o Paulo Coelho, que era
praticamente a academia mais forte aqui em Manaus, e através de um convite do Rodney, um amigo meu, a gente começou a treinar com ele, e foi aí que eu me levei à Gracie Maitá, né? Então eu cheguei na Gracie Maitá em 95. 95, Jardim de Roxa, aí comecei a competir pela Gracie Maitá, e aí foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Saulo, né? Morar com o Saulo lá no Rio, praticamente não tinha onde ficar, então eu ficava, abriu as portas da casa dele, então foi aí que a minha história começou no jiu-jitsu. Vamos voltar no começo ali de como é que a competição apareceu para você. Tu lembra da tua primeira competição? Lembro, pô, eu com 3 meses de jiu-jitsu, de faixa branca, fui competir, engatei o triângulo, assim, com aquela isometria forte pra caramba, fiz toda a força, acabou a força, o cara tirava a cabeça e passava a minha guarda. Passou 3 vezes minha guarda, todas as 3 vezes do triângulo. Eu perdi, fiquei revoltado, que eu estava com um golpe encaixado, não conseguia finalizar. E aí, nesse meio termo, o Cássio foi para o Parque 10, né? E o Alan chegou. E aí o Alan, não, meu irmão, vamos lutar o próximo campeonato, tu vai ganhar desse cara. E eu treinei muito, mas muito. Aí no próximo campeonato, esse cara que ganhou de mim não foi para a final, mas eu ganhei do cara que ganhou dele. Aí tá, ficou tudo certo. Aí foi uma, assim, uma sensação incrível. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu já bom, muito legal que com 14, 15 anos eu já sabia o que eu queria. Naquela época Legal. era muito difícil, até porque também meus pais vieram de Fortaleza para Manaus para ganhar dinheiro, então sempre foi relação. E o meu pai e a minha mãe falaram: rapaz, se você não quer estudar, não tem problema, então vai trabalhar. Esse negócio de jiu-jitsu aí não dá certo, não. E aí eu falei, com todas as situações contra os meus pais, eu falei: não, jiu-jitsu é muito bom, faz bem para a saúde, é uma forma de você saber se defender, uma autodefesa. E aí acabou que, com o tempo, eles foram gostando, foram aceitando, e hoje em dia, graças a Deus, valeu a pena todo o esforço aí nesse sentido. Acho que não vou dizer todos, né, mas grande maioria da nossa idade passou por essa transição. A minha mãe também do mesmo jeito, mas tipo, como assim jiu-jitsu? Como assim vai viver de jiu-jitsu, né? Então é realmente acreditar, acreditamos no caso naquela paixão de não e meu irmão conseguir, ainda estamos com jiu-jitsu na vida, né? Não, Cara, tem uma história muito boa para te contar. Aí, nesse meio termo, eu completei 18 anos. Aí minha mãe falou, eu já de roxa, já. Minha mãe falou, olha, esse negócio aqui de vir não dá certo, eu vou te levar para Belém, eu vou abrir uma loja de tecido lá com o teu tio e você vai trabalhar com ele. Porque eu ia lá para o Paulo Coelho, 5 horas da tarde, só voltava 9, 10 horas da noite. Eu falei, meu irmão, o que esse moleque faz esse tempo todo numa academia de jiu-jitsu, perdendo esse tempo, não quer trabalhar, não quer estudar, então eu vou tirar ele daqui de Manaus, que vai resolver a situação. O tiro saiu pela culatra, porque quando eu cheguei em Belém de roxa, na época lá, ainda o Alex Tay Cruz ainda não estava lá. Tinha a academia do Lioto, que é do Matida, né? E tinha uma academia do Ricardão, que era um cara lá que se titulou faixa preta, começou muito aluno, mas não tinha técnica. E aí eu de roxa, eu comecei a frequentar as academias lá. Lá na época da PAN, do Lioto, tinha um professor Paulo Guimarães, era um faixa marrom, um cara cheio de grau, mas ele não tinha da época dos anos 90 aqui em Manaus, o treino era muito forte. Então, um faixa azul, para ser faixa azul nessa época, era como se fosse um faixa preta. Não levo existia faixa fé. roxa e nem preta nessa época. Então, eu cheguei de roxa muito forte em Belém. Então, eu pegava os professores, eu brincava com os professores magrinho, pesava 61 quilos, e aí o Paulo Guimarães disse, rapaz, eu vou sair daqui de Belém porque a minha fama aqui acabou. Ele pegou, foi para a Austrália. Hoje em dia é um dos melhores professores da Austrália que tem lá na Austrália. Foi um dos caras que, eu tô te falando aí, ele saiu de Belém em 94, 94, Caramba. 95.
entendeu? Estou te falando dessa época aí. E aí, nesse meio termo, eu tive várias oportunidades de dar aula. E aí eu fui dar aula na Academia Central do Corpo, que era uma academia de taekwondo, e aí o cara botou jiu-jitsu também. E aí o jiu-jitsu explodiu. Eu estava com o nome comentado na cidade e tal, não sei o quê. E aí, nesse meio termo, eu conheci o professor Gemac, que é um professor lá que é dono de uma rede de colégio, que é onde o Ricardão dava aula no colégio dele. Só que ele descobriu que o Ricardão era um puta mentiroso, falava várias asneiras, falava que tinha sido campeão mundial 7 vezes, naquela época nem existia campeão mundial. E aí o Giamatti chegou comigo, olha, rapaz, descobri que esse Ricardão é um fanfarrão, eu quero que você venha dar aula na minha academia, que você é a pessoa mais conceituada aqui no jiu-jitsu e tal. E foi aí que eu fui para o Colégio Impacto e mutei a Grace Impacto, isso em 96. Eu mutei a Grace Impacto e eu sempre tive uma vontade. O Coelho foi fazer um seminário lá, me deu a faixa preta, né? O faixa marrom em 96, isso, 96. E aí eu já com a academia montada, mas eu falei, pô, eu quero ser competidor e ganhar minha faixa preta. E aí o Marcos Norá, que é um aluno meu, que foi até campeão mundial no peso galo, que hoje mora na Califórnia com o Omar, ele era meu aluno, e aí eu falei, Marquinhos, segura a academia aqui. Eu vou passar um tempo no Rio para lutar os campeonatos e treinar para pegar faixa preta. Quando eu cheguei na Muay Thai, na Gracie Muay Thai, eu passei 8 meses na marrom, praticamente. Eu fiquei em terceiro no Mundial de Marrom e aí o Royler chegou, cara, esse moleque tá muito duro, eu vou passar ele para faixa preta. Aí o Saulo, não, segura mais um ano para ele ser campeão, para passar quando ele for campeão mundial. Aí o Royler falou, não, não, não tem condições não, que o moleque tá muito duro, tá treinando dura e muita gente, não tem como segurar de marrom. Depois do Mundial, eu peguei a faixa preta e em outubro, que o Campeonato Brasileiro em outubro, naquela época, eu fui campeão em cima do Thiago Asfor, na faixa preta em 97, adulto. E aí, pô, aí foi sensacional, porque primeiro título já, um mundial, um campeonato brasileiro, né? Então, abriu muitas portas para mim. Foi aí que eu tive o convite de ir para o Havaí para morar com o Helson, né? Passei 2 anos Uhum. lá. O Mundial de 2000, de 99 e 2000, não no tempo que eu estava no Havaí. E ainda não estava com problema de visto e tudo, não podia sair, né? E aí acabou que quando eu voltei para lutar o 2001, eu fiz a final com o Fredson Paixão, E você na fez a final do final em Mundial. 98 também, não? 98 eu fiz com o Isso. Robinho na pluma. Isso. É. Cara, vamos falar um pouco aí da parte mental, até acabar voltando ali desde o começo, né, de faixa branca. Porque a gente tem pessoal que está assistindo, tem, né, aquela galera que é macho também, eu está competindo Uhum. até pela primeira vez, é bom, é importante escutar, assim, ângulos diferentes, né? Mas você se sentiu à vontade no tatame desde o começo ou não? No tatame de Não, não, competição. não, não, não. O medo, a adrenalina, o medo de se expor. Eu treinava muito, né? Eu sempre era viciado de tatame. Na academia, eu sempre fui muito duro, mas todo mundo sempre falava, pô, teu jiu-jitsu em competição cai muito, como é que pode, não sei o quê. E com o decorrer do tempo, né, tá ali perto do Royler, do Saulo, era impressionante como a mente deles era muito Ah, blindada. E aí você está perto de pessoas realmente que façam sentido, então isso me ajudou muito. Eu tinha, eu tinha receio, eu achava que eu não tinha condição, então isso a mente, o que você pensa realmente é o que é. Então eu acredito e para você treinar para uma competição, lógico, você tem que ter a dedicação, a disciplina. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. Mas na hora da luta, eu digo 90% ali é mental. Se você tiver algum probleminha extra tatame, extra alguma coisa, isso afeta na hora da luta. É impressionante. Quando eu comecei a ter essa consciência, já foi um pouco mais tarde, mas hoje em dia eu tenho uma mente assim, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou me programar
para dar o meu melhor, né? Dar independente do resultado, o meu objetivo é um só. Se você pensar mais ou menos, aí o corpo já absorve, a mente já fica fraca, e aí você tem o medo de tentar, aí fica naquela situação que só te leva para a derrota. Vamos fazer o seguinte, Mas eu aprendi muito com isso. vamos dividir em algumas fases aqui. Vamos ali da faixa branca até esse momento que você falou que ainda não se sentia tão à vontade, né? Eu passei pela mesma situação. Minha cabeça só foi começar a melhorar como faixa roxa. Mesma coisa, quando eu fui treinar com o Dedé, tá cercado de Shaolin e Robin, como você falou, não tem como Robson. você não pegar a Leonardo vibe. Santos. Tipo assim, não tem como você não pegar a vibe, e isso vai, lógico, você treinando, e isso vai melhorando. Então, nessa sua fase assim inicial, né, o que você diria que foi um dos maiores erros mentais que você cometeu nessa época? É aquela Pô, mensagem de negativa, cara, né? é não acreditar em mim, né? Fulano é melhor, eu não estou tão bem preparado, apesar que eu treinava muito, né? Mas às vezes a adrenalina todo mundo sente, mas você confiar em você é difícil de você ter uma mente ali segura e confiante no que você vai fazer. Isso eu aprendi muito com o Saulo. Saulo, ele, cara, chegava na. Eu vou falar uma história aqui que eu presenciei, eu vi isso. Na época que o Saulo perdeu por roleta, numa chave de braço no Brasileiro, o Saulo estava em overtraining. Ele estava treinando forte pra caramba, e aí foi lutar o Brasileiro, e ele não lutou bem, lutou mal pra caramba. E aí, com 2 semanas depois, ele ia ter uma luta principal com o Gordo, que era, na época, o Gordo na minha guarda era um fenômeno. O favorito era o Gordo, e no Pan-Americano, acho que uns 6 meses atrás, o Saulo tinha perdido do Gordo, né? E aí foi até uma situação complicada, porque o Saulo deu uma queda no Gordo e quem era o juiz era o Royler. E aí o Royler pegou, deu a punição para o Saulo, que deu -2, aí empatou a luta. Aí no desempate o Royler deu pro Gordo. O Saulo ficou assim indignado porque achava que tinha ganho a luta e tal, e o professor dele tinha dado. Foi uma situação meio complicada. Aí o que que o Saulo fez? Em 15 dias ele não tocou o kimono, não botou o kimono para treinar. Que ele estava com overtraining, fazia uma bicicleta bem light, então pulava a corda, mas ele estava só descansando. E aí eu ficava pensando, cara, eu treino pra caramba para deixar minha mente blindada. O cara não vai tocar no kimono para sair numa luta, era de meia hora a luta. E aí, resumindo a história, ele lutou com o Gordo, meia hora de luta, não tomou uma raspagem, e se eu não me engano, fez uns 22 ou 24-0. Eu sei que ele passava e montava. Nesse aí ele fez bastante ponto, e aí eu vi que não é o quanto você treina, e sim o como você treina. Isso do quanto para o como é uma diferença muito grande. E você está descansado, com vontade de treinar, de lutar na hora da luta, isso aí é fundamental. Isso eu aprendi muito com o Saulo. Então, na semana de competição, menos é mais. Você tem que estar descansado. Esse negócio de querer treinar, achar que vai. Que nem você vai estudar para um concurso, querer estudar tudo em cima da hora. Não, na hora ali você tem que descansar, ficar tranquilo, deixar a mente ali bem tranquila para que as coisas aconteçam, você esteja preparado para agir na hora o mais rápido possível. Quanto mais rápido você agir, mais controle você vai ter da situação. Então, isso aí eu aprendi muito com o Saulo, que realmente foi um diferencial de águas. O que você diz assim? Qual foi um evento, né, quando você estava nessa transição, que foi uma virada de chave? Eu acredito que todo competidor tem momentos na carreira que dá aquele bumpzinho na confiança e às vezes é tirar um cara duro, mesmo que não ganhe o campeonato, bater de frente, lutar bem com um cara duro, ou às vezes ganhar um campeonato. Você lembra qual foi um evento de virada de chave, ainda mais ou menos nessa fase? Pois é, eu sempre na academia, eu era um cara muito duro. E na competição, o meu jiu-jitsu caía muito. Muito por eu não acreditar em mim.
essa virada de chave, ela demorou, Gustavo. Não foi assim uma coisa assim da hora para outra, não. Porque eu não entrava na minha cabeça, pô, eu treino bem com todo mundo e chego em competição, eu não consigo botar isso em prática. Então, para mim, isso hoje em dia, acredito que está mais fácil de você trabalhar isso. Naquela época não tinha isso, né? Então, você aprendia na marra mesmo. Hoje em dia, tem pessoas profissionais que trabalham exatamente isso, a forma de você acreditar em você mesmo, exercício, se exercitar, ter a mente ali muito focada. É a virada de chave, ela demorou, foi exatamente nessa época aí que quando eu comecei a, a ganhar os campeonatos de marrom, né, para já para preta. Aí quando eu lutei o brasileiro lá já com em 97, eu já estava, acho que ali foi a virada de chave, porque realmente eu cheguei a fazer em 98 uma luta com o Robinho. O Robinho era um fenômeno, eu era o zebra lá em Copacabana, fiz 12 a 2 nele, com o estrangulamento encaixado. Então, aquilo ali, para mim, com certeza, de 97 para 98 foi a virada de chave. Boa. E aí, nessa jornada, lógico que vão ter momentos que aí começa a faixa preta, começa uma outra, né? A jornada agora está realmente, né? Ainda mais como competidor, está começando. Como é que foi essa parte mental, se adaptar? É que você falou, já foi chegando, né? Deu aquela virada de chave, e aí como é que foi a tua jornada na parte mental, ali indo com, como eu falei mais cedo, com os melhores caras de várias gerações? Eu tive o prazer e a sorte, né, de treinar nada mais, nada menos com, para mim, o melhor competidor de todos os tempos, que foi o Royler Gracie, né, com o peso que ele tinha, Exatamente, e concordo. ele lutar em várias gerações. Houve até aquela situação que foi uma luta muito dura, né, dele com o Leonardo dos Santos, no Mundial, que foi o último Mundial que ele lutou, que ele até ganhou do Leozinho na final. Ali o Royler já estava já de Ah, ladeira abaixo, é. porque chega uma hora que a idade chega, né? E aí o Royler fazia o que ele já fazia. Então, só de eu ter a oportunidade de treinar com ele, tomava muita massa. Os melhores massas que eu tomei foi dele. Tá ali também perto do Saulo, né? Então, essas pessoas ali, com certeza, de você estar perto, admirando, aprendendo, isso aí, para mim, foi fundamental. Qual foi na tua jornada no adulto, né? Vamos falar do bom e do não tão bom. Começar com o não tão bom. Uma performance que você saiu, você falou assim, rapaz, não era eu ali, não sei o que que aconteceu e o que que você conseguiu tirar dessa experiência. Pois teve uma luta em São Paulo, um evento de jiu-jitsu profissional, e eles pegaram a categoria até 65 quilos. Estava eu, estava o Draculino, estava o Robinho, tava... tinha uma galera muito boa nesse peso. E a minha primeira luta eu fiz com o Draculino. Então, acabei que saí na porrada com ele, ganhei a luta, mas saí morto, mas morto. E aí, em seguida, eu fiz a luta com o Robinho. E aí, na luta com o Robinho, eu não consegui performar como eu performei na primeira luta. E aí, o Robinho me raspou duas vezes. Aí eu perdi a luta. Como eu tinha ganho a primeira, aí fui fazer a disputa de terceiro colocado. Foi com um rapaz da Nova União também, eu não me lembro aqui o nome dele. Aí eu ganhei, mas, cara, eu senti que eu poderia ter dado muito mais do que eu fiz, né? Então, estava muito bem treinado, estava muito focado, mas às vezes você sabe que está bem, mas na hora ali você não rende, né? Então, aquilo ali me deixou muito mal, porque eu estava muito confiante nesse evento. Tinha muitos competidores muito duros, e eu não consegui performar realmente como eu sabia que eu tinha condições de performar, né? E aí acaba que numa situação da luta ali que você sabe que está no controle e de você administrar.
porque é uma luta atrás da outra, né? Então acabou que isso eu estava muito confiante, já tô no gás, aí saí no tiro com o Draculino, aí acabou o gás para as outras lutas, né? E era tudo luta uma atrás da outra, então nesse sentido aí eu acho que a minha performance deixou a desejar. Você acha que uma certa lição que você pode ter tirado é isso, no caso de, porra, de não meter o pé tão fundo assim, né? E quer ver, tem momentos que você vai dar uma acelerada, dar uma blitz, mas, meu irmão, Né? botar o pé lá no acelerador e É, manter é para poucos, né? eu falo isso, campeonato, o cara começa que nem cavalo paraguaio, e nem sempre ganha o melhor, porque às vezes pega dois caras duros e os caras se desgastam, e aí o cara já chega cansado para uma outra luta, e aí acaba que ele não consegue performar, foi o que aconteceu comigo, e aí vem a consequência. Então você saber dosar e estar no controle da luta é fundamental. Isso aí eu aprendi muito com o Saulo. Você saber, e às vezes você está na isometria fazendo força, está se desgastando. Mas se você está no neutro, e desenvolve a tua sensibilidade e você saber que o adversário está fazendo um movimento, você ser mais rápido do que ele, isso é fundamental. Então, essa virada de chave aí, em competição, não é todo mundo que tem. E você está relaxado, mas está ativo, entendeu? Então, isso Uhum. aí é só com o tempo, com a experiência que você vai adquirindo, né? E uma competição que eu tirei o chapéu para mim foi a final que eu fiz com o Fred Paixão. Né? Naquela competição lá, eu estava muito bem. Eu tinha finalizado das quatro lutas que eu fiz, eu finalizei duas, ganhei muito bem a semifinal e a final eu fui gafado, cara. Eu raspei, caí atravessado no Fred Paixão e o gordo me deu uma vantagem que eu tinha supinado ele. Uma posição que até hoje eu faço, eu seguro na faixa e rodo caindo, já passando a guarda, né? Quando eu caí já meio atravessado, ele tinha falado que eu tinha supinado, né? E aí perdi um campeonato mundial por causa disso. E um ano antes, né, eu tinha o Fred Paixão subiu da roxa para preta, que nem o Sérgio Penha na época que o Oswaldo Alves, não, era um Uhum. fenômeno, subiu da roxa para preta. E a primeira luta de faixa preta do Fred Paixão foi comigo no Mundial do ano passado. E aí eu ganhei dele de 6-0. Aí no final, ele falou, pô, não estava treinado. Como é que o cara ganha da roxa para preta e não está treinado? Né? Então não Uhum. faz muito sentido. E aí ele meteu essa que não estava treinado. Aí no ano seguinte, eu raspei ele, que eu fiz essa posição e tal, tal. Ele muito forte, me raspou de volta, fez 2-0 e, meu irmão, não quis nada com a história do Brasil. Tomou duas punição lá, podia ter sido desclassificado, mas não foi e ganhou a luta segurando a luta, né? Então, isso aí eu fiquei, poxa, eu falei, caramba, às vezes a gente treina pra caramba, faz tudo certo, mas o juiz não faz o papel dele, né? E aí acabou que ficou nisso, né? Fui duas vezes segundo colocado no Campeonato Mundial de Faixa Preta, mas eu sempre falo pra galera, rapaz, em 2001 eu fui campeão. Apesar de não estar ali no papel, né? Só na E vontade. vamos falar agora do bom, né? Qual foi uma performance que você sentiu? Eu gosto de falar o mais autêntico possível, a sua melhor versão. Você falou assim, cara, me senti tão à vontade. E isso não quer dizer nem com tamanho de campeonato, se ganhou o campeonato. Eu sempre tento procurar aquele sentimento que você saiu e falou assim, cara, como eu me senti bem hoje e as coisas encaixaram. Qual foi? Pô, essa luta do Robinho, cara. O Robinho, em 98, ele era um fenômeno. E aí, quando me chamaram para lutar com ele já tinha espancado todo mundo na categoria, inclusive eu. Ele tinha ganho o Mundial de mim, ganhou do Thiago Asfor, já tinha ganho de Parrupinha. Então, aquele campeonato ali, para mim, além do desafio, que realmente era muito grande, foi um divisor de água, que realmente tudo que eu fiz deu certo. Tudo, tudo. Puxei para a guarda, raspei, passei a guarda, peguei as costas, só não finalizei, que realmente o tempo acabou, mas eu estava com o estrangulamento encaixado, e realmente eu acredito que naquela luta, como ele já tinha ganho de mim, ele já vai ser mais uma luta qualquer. E eu acho que isso aí foi também pesou muito para ele, porque a pessoa que perde, ela não esquece, né? E quem ganha, é mais uma luta aí que aconteceu.
E aí aquilo ali também, eu acho que pro Robinho também ele evoluiu muito naquela luta, porque ele saiu chorando e tal, não estava acreditando no resultado. Então, com certeza foi um aprendizado, não só para ele, como para mim também, de saber que você é capaz de chegar lá e fazer o teu trabalho é sensacional. Aquilo ali para mim ficou marcado ali, sem contar que eu ganhei uma passagem, né, para o Pan-Americano e mais US$ 1.500 na época, isso em Porra, 98. Então, porra. foi realmente um divisor de águas. Por um acaso nessa luta, mentalmente falando, quando você estava ali, você estava se sentindo confiante, como você falou, o Robinho, cara, Tava, ele você conta na mão quantas vezes ele perdeu ali na categoria dele verdade, mesmo, né? Pluma, eu acho que não chega a verdade. 5 vezes. E então, lógico, você, como você falou, era o azarão, mas como você estava mentalmente para essa? Tava muito bem, porque eu estava treinando muito forte na academia. E eu falei, cara, não vejo como eu perder essa luta. Eu estava assim, treinando muito bem mesmo, confiante. Aí é aquele detalhe, quando a mente tá tranquila, tudo dando certo, o mundo conspira a teu favor, né? Então, aquela época lá foi um ano muito bom para mim. Eu ganhei o patrocínio da Company, foi a primeira vez que eu fui para o Rio em 98, tive a oportunidade de passar um mês morando com o Rickson em Santa Mônica, então realmente foi sensacional, abriu muitas portas e foi aí que eu fiz o contato com o Helso e em 2000, em 99 e 2000 passei 2 anos no Havaí, morando com ele lá. Foi E a tua aí primeira viagem internacional essa do Havaí? primeira viagem foi em 98, mas eu voltei para o Brasil, né? E aí, quando eu voltei de volta, eu voltei em final de 99 e fiquei até 2000. Eu não lutei o campeonato de 99 nem de 2000, Mundial. Porque eu estava nos Estados Unidos, né? Aí não pude voltar para coisar a imigração. Mas aí eu acabei que me mudei para Ohio, Columbus, Ohio. Estava com a academia lá da Associação do Helso, com bastante alunos, e o meu irmão mais velho faleceu no Brasil. E aí meus pais, não, volta, volta, tem que. A gente não tem com quem deixar, teu irmão não era casado, não tinha família, tem um negócio aqui gigante. Aí eu larguei tudo, isso eu estou falando em 2000 e 2000 2004. Eu larguei tudo lá nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, aí eu já estava com a Érica, minha esposa e tal, e aí falei, cara, eu vou cuidar de ganhar dinheiro, né? Foi quando eu assumi a loja lá do meu irmão de tecido lá em Fortaleza, e passei 10 anos trabalhando com tecido e treinando jiu-jitsu ali com o pessoal de Fortaleza, mas não estava na frente ali de uma academia, de competição. Eu meio que esses 10 anos eu parei de competir, né? Aí comecei a ganhar dinheiro com tecido e tal, fiz um pé de meia e tal. Chegou na época da Dilma, né? Que, que a economia do Brasil caiu, absurdo. Eu trabalhava com importação, eu tava enxugando gelo, porque eu comprava um tecido em dólar, chegava aqui, o dólar disparando, então eu tinha que pagar para trabalhar. Aí eu peguei e falei, cara, vou fechar, não é isso que me satisfaz, não é isso que me traz a felicidade. E fechei a loja em Fortaleza na hora certa, na hora certa. Fechei, arrendei tudo que tinha para arrendar lá e vim para Manaus. Voltei para Manaus, tive a oportunidade de montar esse CT aqui, né? Esse templo aqui do Jiu-Jitsu. E, cara, sensacional, porque, incrível que pareça, Manaus é um polo celeiro de Jiu-Jitsu, né? Ah, é? Mas ele não tem um trabalho didático para um trabalho executivo, uma academia realmente que faça um sentido, de você fazer um trabalho não voltado para a competição, e sim voltado como uma terapia, trabalhando corpo, mente e alma. Então, esse mercado não estava sendo desenvolvido aqui em Manaus. E através da gente, a gente montou uma academia aqui numa área muito nobre aqui de Manaus, que é o Vieira Alves, né? Uma estrutura aqui sensacional
E aí eu falei, cara, vamos para cima, vamos. Na época da pandemia, a gente trocou a fachada da academia, trocamos o tatame, pintamos a academia todinha, então realmente a gente saiu das cinzas. Então, hoje a gente está com quase 300 alunos, a mensalidade aqui é uma mensalidade padrão de Manaus, a gente cobra aqui uma média de R$ 550 a mensalidade, e se você faz o anual, cai para 350, né? E realmente a base aqui é bem abaixo disso, então com certeza a gente já selecionou o público aí, mas aí a gente, ar-condicionado central, para a pessoa. A gente acabou de montar uma banheira aqui de gelo, vamos botar sauna seca. Toda hora a gente está mexendo aqui, toda hora estamos agregando valores e baseada nas Blades, né? Quando a disciplina, honra, lealdade, atitude. Então, com certeza, esse é o nosso diferencial e é o que a gente prega aqui, né? E realmente, hoje em dia a gente já tem a White House, que é uma academia também o pessoal está montando um CT aqui muito bom aqui em Manaus, aqui na Belo Horizonte. E acaba que quanto mais academia dessa tiver, melhor. Eu quero que tenha mais para a gente alavancar o público do jiu-jitsu, que com certeza merece muito, porque realmente, para mim, o jiu-jitsu é uma ferramenta que dá para se trabalhar em todos os sentidos, principalmente a pessoa também que não quer competir, mas quer fazer uma atividade física, Com trabalhar ali certeza. a corpo, mente e alma, e a resenha, o network no tatame que sempre existe e tem, né? Cara, vamos voltar ali naquele momento que você teve que parar de competir para seguir esse caminho, que com certeza eu acredito que tenha sido uma decisão emocionalmente muito difícil de ter tomado, né? Ainda mais quando você Com certeza. tá indo bem. Eu acho que nessa época você chegou a lutar o ADCC também, não lutou? Lutei, lutei, Então lutei. você estava ainda ativo, sendo um dos principais competidores. Como foi para você emocionalmente lidar com isso? Por que que eu falo? Porque, cara, tem muita gente que de repente está assistindo que pode estar passando por esse momento agora, de, meu irmão, não tem mais, eu, porra, vou ter que ter a família, tem que fazer a responsabilidade. Então, me diz um pouco aí como é que foi essa transição emocionalmente, mentalmente falando para você. Mas, Gustavo, muito difícil. Realmente eu já estava, já tinha passado aquela adaptação de América, já estava com a minha esposa morando em Ohio, já estava com a academia tudo montada, tudo. Ela já estava até trabalhando no Cheesecake Factory, então tava, a nossa vida já estava meio que resolvida. E aí, quando meu irmão mais velho, lá em casa são três irmãos, eu era o mais novo, né? Tem um Flávio e tinha um Francisco. Quando o meu irmão mais velho faleceu, e a minha mãe chegou assim e falou: Olha, eu perdi um filho e já perdi você porque está morando nos Estados Unidos, eu não vou conseguir. Aí começou a levar para o lado sentimental. Aí eu não tive como dizer não. Não, tudo bem, vou. E sabendo que eu ia me arrepender, porque pô, era aquilo que eu queria, eu já estava, já tudo que eu já tinha batalhado, tinha se abdicado para chegar onde eu cheguei e dar um passo importante para trás. Eu falei, cara, é, fazer o quê? Então, é isso mesmo que tem que ser, então vai ser isso. E aí, realmente, para mim, foi muito, muito triste, muito ruim, porque tu trabalhou tanto para chegar onde tu chegou e tu largar tudo para ter que começar uma nova vida. E quanto mais tempo passava, eu passei 10 anos para tomar essa decisão. E aí teve que acontecer uma situação que o Brasil ficou ruim, o país todo ficou financeiramente, veio a ficha, eu falei, cara, vou fechar tudo aqui. A minha mãe já tinha falecido também, ela faleceu também de câncer, né? E aí eu falei, cara, não faz mais sentido de eu estar aqui por causa do meu. Não era por mim, era pelos meus pais, né? E aí acabou, não, eu vou fazer agora o que eu quero. E aí eu resolvi, fechei tudo, abri a academia com começo aqui, foi muito difícil, mas graças a Deus, quando a gente sabe o que quer, tudo fica mais fácil. Então, para mim, quando eu vim para Manaus, eu já sabia o que eu queria. Falei, não, agora sabendo. Porque isso que acontece, na época que eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, eu não sabia que eu ia viver do jiu-jitsu. Eu estava fazendo ali porque eu gostava, não, e os meus pais, isso não vai te dar certo. Hoje em dia eu já vejo um cenário totalmente diferente. Os pais mesmo já levando o filho, Uhum. acompanhando o filho.
para competir ou mesmo para ficar em alguma academia bancando ali, porque realmente não tinha isso, entendeu? Tem até uma história engraçada. Lá no Rio, a minha mãe falou: Olha, Fred, volta, que eu não vou mais mandar dinheiro para você aí, não. Aí o Saulo: Não, cara, pode ficar aqui em casa, não precisa pagar nada, só ajuda aí de estar na academia treinando, já tá tudo certo. Aí eu falei: Mãe, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui, se preocupa não que eu dou meu jeito. E aí ela pirou: Não, não sei o que e tal. Então, eu era muito. Tinha um laço muito grande ali com a minha família, então isso aí foi muito difícil para me lidar com isso, mas quando você sabe o que você quer, aí tudo fica mais fácil, né? Então, o que eu estou vivendo hoje foi o que eu plantei há 4 anos atrás. Foi muito difícil, mas graças a Deus está dando certo. A gente está com um trabalho aqui sensacional e a nossa academia aqui não é voltada à competição. Aqui eu acho que se botar 5 ou 6% aqui dos alunos que competem, é muito. Mas eu gosto de competir, eu sempre. Muita gente fala assim: pô, tu não precisa mostrar mais nada para ninguém. Na verdade, não é nem isso. É só de você se sentir que você tem condições de lutar um campeonato e se sentir ativo e ao mesmo tempo ativo no sentido de você estar treinando, cara, isso é sensacional. Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu fui o juiz da luta do Carlinhos Gracie num campeonato de Master do Rio de Janeiro. E, cara, o Carlinhos, presidente da federação, Acho que foi o é, primeiro, não foi? O primeiro internacional de Master, não foi? eu não sei se foi o primeiro ou foi o Primeiro ou segundo. segundo? Eu sei que eu fui o árbitro da luta dele e do Zé Beleza também. Cara, e na A época, responsa. na hora de eu cumprimentar, eu senti a adrenalina dos caras, meu irmão. Tô numa responsabilidade fodida aqui. E aí, aquela adrenalina, cara, é que te mantém vivo. Isso eu sempre escutei o Renzo falar isso. Que, porra, eu fico indignado que os Gracie não lutam, eu gosto de lutar, eu me mantenho motivado, toda hora eu tô evoluindo, estou aprendendo. Então, isso aí, para mim, realmente faz sentido. E, poxa, eu me programei para lutar esse ano, eu lutei os 4 Grandes Slam, fiquei em terceiro nos 3 eventos e no Mundial perdi também por detalhe muito besta, mas muito amarradão, porque só de você se botar e se predestinar a fazer isso, cara, eu tô até me sentindo mais jovem do que há 3 anos atrás, né? Uhum, Então, nesse sentido, é espetacular. E aí você também motiva as pessoas que estão ao teu redor, né? E aí, com com certeza, certeza. também eu tenho um filho hoje de 19, de 20 anos que está morando com o Xande, faixa marrom, moleque muito duro, dedicado. Tenho outro aqui também de 17 anos, o Caio. E aí é uma maneira de mostrar para eles como é que se faz, né? Desde cedo, treinando ali. Então, com certeza, é uma motivação que me dá cada dia estar competindo aí. E não penso em parar, pendurar a chuteira, não. Quero continuar competindo. Show de bola. Cara, é legal porque tem uma frase que eu gosto de compartilhar, né? De se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. E você contando a tua história, todos os desafios que você foi aceitando na tua vida, indo de louco para o Rio, caindo na casa dos outros, né? Essas coisas assim, incertas, essas incertezas foram abrindo as portas para você, né? E normalmente Com certeza. vem quando essa oportunidade vem, às vezes não é o que a gente quer, o resultado que a gente quer, mas está ensinando uma oportunidade de uma lição gigante, ou às vezes vem com outro desafio. Pô, tu tomou esse desafio aqui, ó, segura esse aqui, tu vamos. Ou seja, esse tempo que você passou nos Estados Unidos não foi em vão, porque você visitou academias, a tua estrutura hoje em dia impossível de você ter feito isso se você não tivesse vivido, tivesse viajado, conhecido o mundo, ver, caraca, academia é maneira, porra, vou botar isso aqui dessa academia que eu vi esse cara botou isso aqui, é maneiro, e aí você bota do jeito que você quer, e como você falou, de uma parada muito diferenciada. Quem viaja e quem aprende, olha e vê assim, caramba, realmente esse é o caminho, como você falou.
Meu irmão, não imagina em Manaus, tipo assim, a quantidade de academia casca-grossa que tem, Tem. né? E, meu irmão, seleção natural. Um É, dia desse eu fui espanta. treinar fui treinar aqui na academia do Esquisito, né? Que é um brother nosso aqui, que realmente tem uma equipe muito boa, e os caras lá são guerreiros. Tu chega lá 1 hora da tarde, o sol daqui é aqueles 45 graus na sombra. E aí, telhado de bico, meu irmão. Tu vê aqueles Ei. caras saindo na porrada. Eu falei, meu irmão, a galera quer muito, é muita vontade. E aí, cara, é isso aí. Manaus tem muito disso, né? Não tem o que fazer também, é só treinar. Então, com Uhum. certeza. Agora, o que tu falou é verdade. Quando eu saí daqui de Manaus, morei fora, vi como é que realmente a estrutura das academias, toda em volta das pessoas que realmente faça sentido, isso aí para mim foi um diferencial que diferenciou muito, até porque quando a gente montou a academia aqui, o pessoal fala, ih, rapaz, você vai rasgar dinheiro, isso não vai dar certo, o jiu-jitsu não dá dinheiro. E aí a gente tá com alunos aqui de médico, bastante médico. Às vezes os médicos cuidam dos outros, mas não se cuida, né? Advogado, delegado. Esse delegado civil aqui eles têm um bocado. Então, com certeza, essa turma que trabalha, então, usa o jiu-jitsu como uma válvula de escape, né? E tem esse que você falou, essa galera de master que está lotando os campeonatos. Então, eu acredito que ainda tem muita coisa a ser feita nesse público de master. Eu como consumidor, desde que eu me entendo por gente, desde a época de 90, eu competia com campeonatos. Mas tem muita gente que começou a treinar já depois de velho, pegou a preta agora e quer lutar um campeonato, mas não tem um campeonato tão organizado como tem o da federação e tudo mais. Então, isso é um mercado que está aberto e um mercado que o pessoal tem uma condição de pagar uma inscrição boa, mas que seja também um campeonato organizado. Teve o campeonato da federação agora aqui, em Manaus, eles botaram num ginásio horrível. Eu falei, cara, vocês cobram um valor absurdo, mas vocês têm que entregar É. uma situação que realmente faça sentido. Né? Então, eu cheguei com o pessoal lá, não, no ano que vem a gente vai fazer no Vasco Vartos aqui, que é um centro de convenções ar-condicionado, central. Eu falei, cara, a gente tem que botar o jiu-jitsu num lugar que realmente ele realmente ele faz parte, né? E os campeões Opens, né? Eles ainda estão um pouco a desejar. Mas eu com certeza, com a gente conversando, trocando ideia, a ideia é quanto mais elitizar o jiu-jitsu, com certeza muita gente vai sair ganhando com isso. Então, a minha ideia de eu voltar para Manaus, mostrar esse jiu-jitsu, trazer esse jiu-jitsu de importância para cá, com certeza foi uma situação muito boa que eu fiz, não me arrependo e estou muito amarradão nesse sentido. Eu tenho uma pessoa muito boa do meu lado também, que é o Alex Gil. Ele faz até um trabalho aí de divulgação de posição na internet, tá? Faz um trabalho sensacional. Tem o meu sócio aqui, o Saavedra, que também veio do jiu-jitsu, mas hoje ele é professor de Muay Thai, formado pelo Arthur Mariano, né, na Champions Factories. Com certeza, são pessoas assim sensacional que juntaram na hora certa, no momento certo. Por isso que a gente está realmente como a gente está, porque realmente são pessoas, todo mundo pensando no mesmo do mesmo sentido, e aí com certeza o mundo conspira a teu favor. Certeza. E que ano que você voltou a competir? Você ficou muitos anos já focado ali, você falou que você estava treinando, mas se afastou da competição. Quando foi tua primeira competição master e como é que foi essa experiência? Qual foi o ano do ADCC que foi lá na Califórnia? Foi 2006, 2006, 2007. Teve Aquele foi o último. 2005, Então, foi 2005. 2005. Acho que foi 2005. Foi o último campeonato que eu lutei, porque eu já estava morando em Fortaleza. Aí eu de Fortaleza não me performei bem, que eu estava treinando lá, não cheguei a treinar forte. Eu falei, não, não, eu vou parar de competir porque não gosto de só competir, eu quero entrar para ganhar, né? E aí eu já estava morando em Fortaleza. Aí nesse meio termo
eu ainda lutei o campeonato o mundial, acho que era do Luizinho, em Salvador. Eu perdi também, não lutei bem. Aí falei, cara, não dá mais para mim. Não dá para fazer, trabalhar como comércio e se dedicar. Aí eu parei, realmente. Nessa época aí eu parei e só voltei a competir já de Master. Aí eu passei quase uns 10 anos sem competir. Quando eu voltei, já fui para competir já aqueles internacional de Master no Rio, que já Uhum. eram os campeonatos mais organizados, Pan-Americano, já de Master. Já se sentiram? Aí Como é que era é bom você falar da diferença do mindset de quando era o mindset como adulto e como master, né? Que tem, lógico que você vai desenvolvendo, né? E com muita sabedoria, preocupações que você tinha antes, você já não tem agora, né? Aquela coisa que a gente falando de se provar, e antigamente nos anos 90 era muito aquele, meu irmão, vida ou morte, ganhar, não pode perder, né? E hoje em dia a vibe é completamente diferente. Então, como você vê essa tua diferença, assim, a tua evolução mental e emocional com relação a campeonatos? Nesse sentido, eu tenho mais experiência em termos de posicionamento, a experiência toda que eu tive em competição. Isso aí me prevalece muito. Mas, em compensação, o neguinho acha que tu lutar de Master vai ser mais fácil do que adulto, tá completamente enganado. Porque a luta é mais rápida, 5 minutos. Se você sair atrás do resultado para tu recuperar, é difícil. E é uma luta muita estratégia. Se você prestar atenção, a luta de Master, ela é decidida muito nas vantagens, no 2-0. Não tem uma diferença assim, muito grande de atleta para atleta. Então, com certeza, a experiência conta muito, demais. E tanto que é que você está vendo hoje em dia a luta de faixa preta de adulto, o cara faz 3 lutas, ou tô, no máximo 4. O Mundial, eu tava de baia, fez 6 lutas. Era para ser campeão. Então, ou seja, é muita gente. E aí, outro detalhe que eu já falei e as pessoas não estão prestando atenção, que tem campeonato eu estou com 48 anos, eu sou Master 4, né? Tem gente aí de Master 4, Master 5, que faz 5, 6 lutas num dia só, com descanso de 10 minutos, cara. Então, será que o cara está preparado para fazer isso? Não, ele pode estar preparado, mas a idade, o corpo, ele começa a sentir que, meu irmão, olha o teu limite. Então, eu acho absurdo a federação botar um cara, um senhor de 40 anos, 45 anos, para fazer 4, 5 lutas com um descanso de 10 minutos, cara. Isso eu acho que tinha que ter um descanso, sei lá, rolar só uma categoria num tatame, eles botam uma categoria, eles botam 4 tatame, aí sai rolando rápido. Ano passado teve uma pessoa que faleceu no Brasileiro, então realmente tem que ter um certo cuidado, porque é um público que não que tem que ter um certo cuidado, porque senão vai acontecer mais problemas aí, entendeu? Nesse sentido, o Mundial mesmo, você vê quantos tatame tinham lá, o cara acabava de É. lutar, já lutava de novo. Então, realmente é um caso a se pensar. Já cheguei a conversar com o André sobre isso. E eles acreditam que deve estar fazendo alguma coisa aí, porque se não mudar, É, vai acontecer situações aí complicadas. porque até mesmo no Master 4 leve, eu acho, se eu não me engano, se não bateu 64 atletas, bateu alguma coisa acima, ou seja, é, possivelmente algumas pessoas poderiam fazer 7 lutas. É absurdo. 64 é garantido 6 lutas, né? E eu É lembro absurdo. que eu lutei esse campeonato, mas eu não lutava o Mundial desde 2014. E eu lembro que era até a semifinal, era num dia, eles botavam semifinal e final no dia seguinte, né? Então eu não sei porque eles mudaram, né? Tem toda a logística de estar ali no lugar. Eu não imagino, eu organizo evento também, então eu não imagino a logística de você fazer um evento dessa proporção, da quantidade de tatames. Contudo, cara, um tema que eu fiz até uma resenha depois do campeonato com o Bruno Bastos e o Rodrigo Feijão, e uma coisa que o Feijão trouxe também que tem que ser debatida, foi assim, pô, legal, bonito, área pra caramba, só que
a quantidade de árbitro qualificado para você segurar essa bronca aí de, sei lá, Verdade, 40 e blau. Meu irmão, verdade, são verdade. 80 árbitros, vai Cara, uma 20% vou desse aí te, vou bom. te, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. A luta da semifinal com o Cássio Werneck e o Vogler, Uhum. ela só aconteceu o que aconteceu foi por causa da juíza lá, era muito fraca, cara. A É o que eu ouvi luta era falar. uma luta de cinco Mal minutos, conduzida, né? muito mal conduzida, passou 12 minutos e toda hora parava, todo não sei o quê, um discutindo com o outro, não tinha Aí acabou que o Vogel, sei lá, deu uma cotovelada e um empurrou o outro, os dois foram desclassificados, mas foi muito mal conduzida. Realmente, eu concordo 100%. Muito tatame, é uma estrutura enorme, mas o juiz parado ali. E esse VAR também, cara, meu Deus do céu. É. Eu, sinceramente, O na Feijão minha também estava luta, falando sobre isso. tomei- na minha luta, eu fui puxar de qualquer jeito, tomei uma punição. Aí, por eu ter tomado a punição, o meu adversário ficou meio que segurando a luta. Aí, no meio, pá, 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 ele ganhou a punição. Aí, porra, empatou a luta, acabou a luta, ele ganhou a punição, ganhei a luta. Aí o VAR vai lá dar uma vantagem para ele. Aí eu falei, mas da onde que foi? Não, o VAR que deu a vantagem. Mas, pô, se tu dá no final da luta, por que que não deu na hora? Aí se eu soubesse que eu estava perdendo, eu ia tentar fazer alguma coisa Lógico. diferente, alguma coisa. Eu falei, não, é o VAR que deu. Eu falei, mas cadê? Aí eu fui ver a posição, cara, particularmente. Eu achei que não foi vantagem, porque foi na hora que eu botei na fechada, ele levantou abrindo, quando eu abri, ele correu jogando o cotovelo assim por cima do meu quadril, eu fiquei de lado, abraçando a perna dele. Aí, por eu ter parado na posição, o juiz deu o juiz não deu nada. O VAR deu, mas no final da luta. Aí eu falei, puta merda. Aí o cara ficou amarrando, tomou punição, e aí no final ele ia lutar com Suyama, só que o Suyama se machucou e pegou um cara da Barra Grace, ganhou e depois não fez a final, que foi a final foi aquela desclassificação, né? Então foi campeão sem lutar. E aí acabou que realmente o juiz muito fraco, muita gente despreparada, todo mundo confiando no VAR, É. faz alguma coisa, tá certo, olha aí, não sei o quê. Pelo amor de Deus, ó, é muito fraco. Sinceramente, era melhor fazer em mais dias, em menos luta, ou fazer uma seletiva antes do campeonato para fazer pelo menos, sei lá, semifinal, final, quarta de final, semifinal e final, três lutas, aí tudo bem. Mas tirando isso, cara, realmente tem muita coisa ainda para ser melhorada ainda nesses campeonatos. O Feijão estava falando a respeito disso na resenha. Ele estava falando que ele sabe direito assim, a média de quantos computadores vão estar ali, no caso, quanto vai ser disponível para cada tatame, quantos VARs que vão ser utilizados e tal. E me parece que não tinha o suficiente, e o que acontece? Demorava mais tempo, mais ainda. Então, já tem um atraso normal. Eles não tinham material suficiente para olhar. Aí entrar na fila de espera, É, a luta não está rolando, e como você falou, esse aí é a pior situação. Eu falo, pô, Raimundo, tu tinha que ter me falado isso há 2 minutos atrás. É outra luta, é outra situação, muda tudo. verdade, Então tem verdade. tido, tem tido mais problema com isso. Espero que ele pelo menos estejam abertos a conversar e reavaliar. E o papo da arbitragem também já há anos que é difícil para o árbitro ter motivação financeiramente, vale a pena, o cara quer, o cara faz que realmente está precisando, está no corre, precisa por visto, precisa de alguma coisa. Assim, um momento que ele puder falar assim, não estou dizendo todos, mas a grande maioria, assim que fala assim, ó, não preciso mais arbitrar, beleza, tô É, fora. eu já fui árbitro, né? E realmente o que você falou aí faz sentido. As pessoas que vão para lutar o campeonato, não tem dinheiro para comer, vai na cara e na coragem. Qualquer coisinha que pega no campeonato que eles dão lá, os caras já estão aceitando que não tem escolha. Então, isso eu acho errado. Eu sou a favor do profissionalismo com relação aos árbitros. Ele está toda hora se reciclando, fazendo curso e recebendo por isso. Porque se tu prestar atenção, todo final de semana tem Open. Ah, Open em é? Manaus, Open no Japão, Open. Então tem trabalho. Então o que falta, na verdade,
ter uma pessoa, a federação começar a injetar dinheiro e condições para que a pessoa realmente faça um serviço realmente que faça sentido, porque se tu prestar atenção, um campeonato ter sucesso, ele tem que começar da arbitragem. Uma arbitragem ali Com impecável, certeza. que realmente todo mundo reclama em competição, é que foi roubado, foi gafado, isso, aquilo, outro. Então, se você ter consciência que tem pessoas ali capacitadas e que realmente faz sentido, e está recebendo um valor que realmente faça sentido, eu acho que é justo, entendeu? Eu fui o árbitro lá do Roger, né? É, foi a última luta que eu apitei. E depois daquela luta, tiraram tiraram o poder do árbitro central e jogaram para os árbitros laterais, os três árbitros. Que eu acho que foi muito uma escolha muito bem feita, até porque também todo mundo tem o direito, não tem o direito de errar, mas erra, né? Mas naquela luta lá, aproveitando aqui a oportunidade, se eu tivesse que voltar no tempo, tá? Para fazer alguma coisa diferente, eu particularmente não teria feito. Eu continuaria na mesma opinião, mas poderia ter feito uma coisa diferente. Eu poderia ter chamado um médico para ter avaliado o Jacaré. Porque na minha cabeça ali, Gustavo, o que que aconteceu? O Royler tinha lutado com o Sakuraba e uma diferença de 20 quilos, e a regra era o seguinte: se terminasse a luta pelo tempo, a luta seria empate pela diferença de peso. E o Royler ia ganhar um prêmio absurdo a mais. Então, no final da luta, o Sakuraba dá um golpe encaixado no Royler. O Royler sempre foi muito flexível. Meu irmão, o cara vai quebrar meu braço, mas não vou bater. Ele sabia que faltava menos de um minuto e o juiz bateu por ele. Então, aquilo ali, na hora da eu falei, meu irmão, Hum. eu não vou bater pelo Jacaré. Porque, na verdade, eu nem vi o ângulo que eu estava, eu não vi que o braço dele tinha deslocado. O Mansu pegou e chegou comigo. Cara, ele quebrou o braço, ele quebrou o braço. E aí, naquela de amarrar faixa, não sei o que, eu cheguei com ele e falei, tu quebrou o braço? Aí ele falou, não, machucou, mas eu quero lutar. Aí eu falei, porra, eu não posso bater por ele. Ele estava ganhando a luta de 6-0. Ele tinha pegado, não, 4-0, Naquela tinha época pegado já essa. tinha tempo médico, não? Nessa época já tinha? Eu não lembro se já tinha ou não. Rapaz, Mas tinha eu não sei se médico, tinha mas que, não, não, eventualmente, não, não eventualmente tinha. botaram oficialmente, né? Tipo assim, você pode É, ter dois tempo isso, médico, isso e exato. tal. Exato, não tinha. Não, não, o que eu sei é que eu poderia ter chamado um médico para avaliar ele, né? Porque quando o Mansur falou isso, eu falei, cara, vou perguntar dele aqui. Eu perguntei, falei, não, não, não quero. E aí, depois disso, o que que aconteceu? O Roger começou a reclamar comigo que ele não estava querendo lutar. Ele fazia alguma coisa, um jacaré fugia, eu dava punição e o Roger reclamando. Em vez de o Roger se preocupar com a luta, ele ficou dando pressão no juiz. E o tempo era menos de um minuto, foi passando. Eu dei a primeira punição, eu dei a segunda, eu dei a terceira. Na quarta, acabou o tempo. Eu ia Ixi. desclassificar na quarta, ninguém sabe disso. Aí, que realmente o Jacaré estava fugindo da luta. Só que o Roger, não, ou eu vou puxar para a guarda, eu vou fazer alguma coisa, ficou correndo atrás dele, reclamando, reclamando, e acabou que o tempo passou e realmente o Jacaré estava com o braço quebrado, o Roger realmente deu um golpe encaixado lá, e em vez de ele fazer a saída certa, ele saiu pro lado errado. Eu estava no ângulo lá, ele foi perguntar o tempo, cara. Ele foi perguntar o tempo, quanto tempo. Quando ele faz isso, o Roger passou a perna, em vez de ele voltar, ele continuou indo. Aí Hum. realmente foi um golpe ali muito bem encaixado com o Roger. Mas aquele detalhe, ele não bateu, né? Ele não batucou. Então eu falei, cara, eu não vou dar a vitória pro Roy se realmente fazer sentido de tomar as quatro punições, né? Que aí ninguém sabe disso. O Fredson deu pro Jacaré porque é de Manaus. Eu nem contato assim com o Jacaré, eu nunca tive, entendeu? E admiro demais o Roger, porque o Roger realmente, nesse novo jiu-jitsu aí, ele realmente foi, para mim, foi um dos melhores, que mais finalizou todo mundo, teve mais o controle ali da luta, então eu tiro o chapéu para ele. E acredito que com a derrota você aprende também, né? Ah, é. Acredito que e no ano seguinte também, e aquilo ali fez o Roger evoluir muito, eu tenho certeza disso.
E pode ter certeza, irmão, que se você tivesse feito outra decisão, ia ter polêmica de qualquer Ia, maneira, não ia, interessa ia, o com lado que certeza. fosse, Ia ia ter, ter, nem adianta. ia. Aí se, pô, se para, quer proteger o Roger, que não sei o quê, papapá, não, É, não tem muito para onde correr, não. Então, não realmente, tem. é, eu já faço campeonato aqui no Arizona, já faço campeonato há mais de 20 anos, então aqui a gente faz o melhor que a gente pode para os árbitros estarem satisfeitos com o trabalho. É uma coisa que eu dedico bastante, assim, o Samir Chantre é o nosso diretor de arbitragem já há mais de 10 anos, e a gente sempre conversa o que a gente pode melhorar para os árbitros. Pode até quem quiser botar comentário aí que ou já trabalhou ou sabe que a gente se esforça para cuidar dos árbitros, eles são uma prioridade grande aqui por causa disso, tá ligado? O árbitro tem que estar feliz também. Ele está ali, está querendo trabalhar ali, Com certeza, né? Então, o que acontece? Tá com no, certeza. tá no árbitro, o árbitro está lá no evento e fala assim, meu irmão, tu finge que paga, eu finge que trabalho e vambora, né? E acaba Pronto. sendo aquele trabalho de, pô, se tu não tá nem aí, como é que eu vou me dedicar? Então, eles verem que o pessoal, a nossa organização, sabe, tá sempre do lado do staff, que isso é principal. O staff feliz, o campeonato vai ser diferente, né? Então, a gente, negócio de Com certeza, falta de concordo. respeito com o staff, com o árbitro, a gente expulsa da arena na hora. Falta de respeito sem chance, pode ser pai, pode ser professor, não interessa. A gente suspende também. Então, eu falo assim, cara, a gente quer que o árbitro tenha o seu, né, o profissionalismo, mas ele não tem que ficar aturando também, meu irmão, o desaforo dos outros sem, né, sem sentido. Então, e mesmo que às vezes erros possam acontecer, tem a galera que perde a linha. Cara, mudando de assunto rápido, você tem costume ou gosta de ler ou escutar podcast ou consumir algum tipo assim de coisas, aprendizados que a gente tem durante a vida sem ser relacionado com o jiu-jitsu? Você tem costume de ler? O que você gosta de Não, fazer? não sou muito eu não sou muito de leitura, não, mas depois da época da pandemia, né, acredito que muita gente começou a fazer podcast, eu até participei também de alguns outros, e aí, aqui e acolá eu assisto, eu vi o podcast que você fez com Comprido não, com Pé de Pano, foi Uhum, sensacional. uhum. E realmente tem algumas pessoas que a gente tem interesse de saber um pouco, né? Então acho que o podcast com certeza é um diferencial aí muito legal e para mim tem um aprendizado muito legal também. O Omar teve aqui agora recentemente, fez um seminário aqui na academia e ele fez um podcast com o Rodrigo Saavedra, que é o meu sócio também, ele tem um podcast, né, da Hora da Uhum. Luta. E, cara, tem várias histórias assim que, pô, nem imaginava que existia e realmente é sensacional. Mas eu não sou muito da parte de leitura, não. Acredito que se tivesse que fazer alguma coisa aí a mexer, com certeza, essa seria uma situação que eu teria que estudar um pouco mais e aprofundar um pouco mais também. Essa parte do podcast assim, que eu tento focar um pouco mais na parte mental, ainda mais com os competidores experientes. É por isso da galera que está assistindo, eu recebo algumas mensagens interessantes dos caras falando assim, pô, que legal saber que um cara como esse passou por isso também, teve batalha interna também. Eu falo, meu irmão, não interessa quem é, o Roger tem batalha interna, o cara não é super-homem, o cara é ser humano, Ah, sabe? Tem ah, cada um com seus medos e ansiedades, alguns conseguem lidar melhor do que outros, né? Mas a ah. verdade é que todo mundo tem batalha interna e a gente. Demais. E o jiu-jitsu, cara, realmente é uma ferramenta absurda para você. E competição ajuda bastante também nessa parte de intensidade, né? De lidar com as emoções. Não, eu sempre falo, você não precisa competir para ter os benefícios do jiu-jitsu, mas se você quiser intensificar um pouco mais, né, o poder da ferramenta, realmente, campeonato vai te puxar, lógico, de todas as formas, principalmente mentalmente e emocionalmente, e o objetivo final que hoje em dia eu tento estimular meus alunos a competir é isso, se autoconhecer. Se você quer competir, tipo assim, cara,
vê o lado do autoconhecimento mesmo, né? Entende teus Total. medos. Por que que você está com medo? Às vezes o mesmo medo que você tem na competição é o medo que está te travando de você ir atrás de um sonho, de um objetivo, de mudar de carreira, de fazer outra parada. E então, eu, Uhum. quando comecei a estudar essa parte mental em 2010, eu comecei a ver ali, eu estava com 30 e poucos anos, 35, 36, e foi ali que eu comecei a ver, né, mais, quando você é novo, meu irmão, tu só pensa em ganhar, lutar, você não pensa o benefício do jiu-jitsu, pô, tu não pensa nisso, eu quero ganhar mesmo, campeonato para lutar. E quando você fica mais velho, é aí que você vê, cara, olha a importância do jiu-jitsu na jornada, né? Na sua jornada como jovem, como formou, assim, né, o seu destino, né? Então, porra, com certeza essa parte mental de ter vocês compartilhando isso é muito legal. Eu queria, eu- nesse assunto que você falou, eu queria dar um exemplo aqui, cara, do Saulo. O Saulo, ele se formou em Direito muitos anos atrás, e Uhum. aí ele em bacharel, né? Não fez a OAB nem nada, foi para os Estados Unidos e tal. Quando, há 3 anos atrás, ele saiu muito cedo de casa, né? Que ficar mais perto do pai dele, perdeu a mãe e tal, e aí combinou com o Xande lá para o Xande assumir a parte da academia e voltou para o Brasil. E, cara, e ele voltou para o Brasil para estar perto do pai, e o Saulo, muito disciplinado, voltou a estudar depois de 20 anos. Nos primeiros 6 meses de estudo, ele já fez a OAB, passou de primeira, mas o intuito dele, ele botou na cabeça dele que ele quer ser delegado. E aí vem é o que você falou, a experiência, a dedicação de competição, a disciplina. E, cara, ele tá numa disciplina aí diária de estudo de 8 horas por dia. Tanto que é que ele fez uma cirurgia da coluna dele, né? Ele que fez aquele implante, né? Que o Fábio Gugel fez também. O do dele não foi nem muito por causa do jiu-jitsu, não. Foi muito tempo sentado estudando. E aí, Caramba, por estar muito tempo sentado estudando, ele começou a sentir uma dor enorme no quadril dele. Quando foi ver, cara, é melhor fazer a cirurgia. Ele começou a estudar, viu que fulano fez, o Fábio Gugel fez, o Rickson fez agora, né? Muita gente da galera pegou, ele fez, sentiu bem melhor. E falou, cara, imagina eu passar um concurso para delegado e ser reprovado num teste físico, né? verdade. Aí, aí ele tá nessa batalha aí, estudando pra caramba. E, cara, vai passar, viu? Ele falou, Prestes, agora eu tô faixa marrom, 4 stripe, sangue nos olhos, faca na caveira, Boa. e tô mais perto do que nunca. E aí só tá esperando a hora aí chegar de concurso público, né? E ele continua aí nessa. Vamos lá. Então, a gente está chegando aí, a gente está em outubro, né, 2024, chegando final do ano. E aí, planejamento, o que que você tem aí para esses esses últimos meses do ano? Já está fazendo planejamento para o ano que vem? Competição, Já, business, como é que estão as já. coisas? Mas, graças a Deus, está tudo encaminhado, né? Acabei de, esse final de semana passada, teve o Manaus Open aqui, eu lutei, acabei de ser campeão. Esse ano competi todos os grandes lãs, tinha botado isso na cabeça, né? Então, ano que vem eu pretendo fazer a mesma coisa, continuar me dedicando nas competições, né, de Master. E como professor aqui também, a gente está fazendo um trabalho muito legal, muito diferenciado, e com certeza isso só me motiva mais a estar fazendo o que eu gosto de fazer, que é servir as pessoas, mostrar o jiu-jitsu de uma maneira diferenciada, que realmente o jiu-jitsu é para todos, uma ferramenta que realmente faz sentido para o corpo, mente e alma. A gente tem o nosso juramento aqui, que a gente fala para todos os alunos recitar, que é: vou procurar ser gentil, respeitador e um bom ouvinte. Darei sempre o meu melhor para desenvolver a minha autodisciplina e ter a coragem de fazer o que é certo e verdadeiro. Eu sei que ao aprender arte de jiu-jitsu, minha mente e corpo serão fortalecidos, mas prometo não ser abusivo nem ofensivo com os outros e sempre procurar amizade. Então, esse é o nosso juramento aqui, baseado nas Six Blade. Xande e Saulo aí realmente faz muito sentido na minha vida. São as pessoas ali que Deus botou um anjo ali do meu lado, que realmente sempre teve disposto a me melhorar, mostrar ali o caminho. E, pô, sou muito grato
de fazer parte dessa família e, ao mesmo tempo, de mostrar um jiu-jitsu aí para muita gente que realmente a gente está no caminho certo. Show de bola. Cara, Fredson, brigadão aí pela disponibilidade. É muito legal ter você aqui, o pessoal conhecer mais a sua história. Obrigado, obrigado. E qualquer considerações E finais aí que você queira fazer. Não, com certeza. Não só convido você, qualquer pessoa daí que esteja assistindo, a que tiver aqui em Manaus, visitar aqui a nossa escola de jiu-jitsu. Eu nem falo que é uma academia, sim, uma escola com valores e princípios. As portas estão abertas. A gente faz um treino aqui muito voltado para qualidade de vida. Não vai chegar aqui, vai. Que Manaus tem muito disso, né? Chega alguém de outra academia. Não, bota logo os pitbull ali para testar o cara. Não, aqui a gente é totalmente avesso disso. A gente tem o treino de domingo a domingo aqui. Então o cara fala: eu não tenho tempo. Eu falei: meu irmão, tu não tem tempo de treinar domingo. É. Gustavo, os únicos dias que a academia está fechada aqui, não tem. Natal, Réveillon, a gente está no tatame. Então, sábado e domingo é os melhores treinos na academia, que vem gente de outras academias. A gente costuma também visitar as academias aqui. Eu não tenho esse negócio de, aluno meu não pode treinar em outro lugar. Pelo contrário, tem que treinar. Se ele tiver alguma coisa nova e aprender e trazer esse aprendizado para a gente sempre está aberto a esse aprendizado. Então, com certeza, a gente tem uma cabeça muito aberta nesse sentido. Então, pô, se algum dia você pintar por aqui por Manaus, os convites aí tá aberto de conhecer aqui a nossa escola. Cara, sim, espero. Por um acaso, a minha família, parte de pai, é toda de Manaus, né? Ô, rapaz, que Então, legal, a que parte de mãe legal. é de Portugal. Eu cresci no Aham. Rio, né? Meu avô levou todo mundo para o Rio. Meu avô é da Boca do Acre. Então, é tipo assim, é lá, meu irmão, interiorzãozão, mas é ali de Legal. Manaus. E, infelizmente, meu pai morreu em 2020, no ano do Covid. A gente com passagem marcada, tudo para ir para Manaus, para levar ele lá, que ele não ia desde quando ele Cara, veio para o foi para o Rio de Janeiro com 14, 15 anos, mas infelizmente com tudo que aconteceu, tudo fechou e ele já estava com problema de saúde, infelizmente não pôde poder não dar essa aguento. viagem para ele, sabe? Mas e acabou que ele Aham. nunca foi em Manaus, né? Pô, então então em algum já momento fica eu o vou ter que convite aí, um conhecer. dia, com certeza. E aqui você pode ter certeza que vai ter o tapete vermelho aqui, cara. Gostei muito da conversa. Eu já te acompanhava aí por campeonato, pelo teu trabalho que você faz, e realmente você está no caminho certo. Fico muito feliz aí em ter participado desse momento com você, trocado essa ideia contigo, e com certeza a gente se vê aí em outras oportunidades. Com certeza, quando eu estiver aí na Arizona, quero fazer uma visita aí na sua academia. E, pô, obrigadão aí pelo esse tempo junto aí. Show de bola. Tamo junto, valeu, galera. Abraço. Os Os